Bom dia mais uma vez. Antes de continuar... Não, pode deixar a luz acesa. Deixa a luz acesa, que eu estou de óculos e fica ruim se apagar a luz, eu não vou conseguir fazer a leitura bíblica. Bom dia mais uma vez a todos os irmãos e irmãs. Eu gostaria de começar aqui fazendo algo fora do roteiro, tá, pastor Nelson? Eu gostaria que os irmãos estivessem olhando para a igreja, olhando por cada um desses espaços que está vazio hoje, para que nós pudéssemos refletir justamente o que o pastor Nelson acabou de falar aqui, que domingo é o dia do Senhor, mas todos os dias é o dia do Senhor. Então, independente, nós devemos buscar ao Senhor. Nós só temos culto, por enquanto, aos domingos. E muitos irmãos estão dormindo, aqueles que estão trabalhando, estão aí, ó. Tem irmão que está trabalhando e está aqui, mas eu não vou denunciar não, tá? Mas nós devemos buscar estar presentes na casa do Senhor, porque Deus, Ele se agrada quando nós buscamos a Ele e quando nós estamos presentes, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Todos nós somos a igreja de Cristo, cada um de nós, como crentes salvos, somos a igreja de Cristo, mas nós fazemos parte de uma congregação e nós devemos honrar também essa congregação. Então eu gostaria de começar aqui, antes da palavra, de pedir para que os irmãos estivessem de pé e nós pudéssemos fazer uma oração pela igreja, para que nós pudéssemos aqui estarmos crescendo saudáveis. Nós já estamos crescendo, o nosso crescimento é saudável, mas para que esse crescimento saudável ele se mantenha, ele continue com o mesmo espírito de quando a igreja começou, e que nós possamos transparecer isso uns para os outros, nos preocupando com cada um dos irmãos que aqui não está agora. Então você que está nos assistindo aí, receba o meu abraço aí, o abraço de toda a igreja, nós estaremos orando por você. Eu sei que nós estivemos aí nessa conferência da Jornada de Fé e ela serviu realmente para mostrar que a jornada de fé ela é impactante e a nossa jornada de fé ela não termina porque acabou a conferência. Ela, na verdade, ela é eterna, porque nós estamos sendo movidos na nossa jornada de fé em busca da santificação até que o Senhor venha. Então, nós devemos nos manter firmes e constantes, buscando a presença do Senhor dioturnamente. Então, eu gostaria agora de que nós pudéssemos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, ó Deus, por mais esse maravilhoso dia chamado hoje que o Senhor nos concede, Pai. Pai, eu peço a Ti para que o Senhor olhe por esta congregação, Senhor, para que o Senhor olhe por esta igreja, Senhor, por cada um daqueles, Senhor, que representa, Senhor, uma parte do Teu corpo aqui, Deus. Pai, para que nós estejamos firmes e constantes na caminhada, Senhor, na busca, Senhor, pela nossa santificação, Senhor, pela busca, Senhor, da nossa fé renovada, ó Deus. Pai, que o Senhor esteja, Senhor, agindo na vida de cada um, Senhor, dos irmãos, ó Deus, que aqui está, daqueles que estão vendo, Senhor, através da internet, daqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo eles, ó Deus, fortaleça cada um, Senhor, dos Teus filhos amados, ó Deus, porque o Senhor quer, Senhor, que todos nós, Senhor, caminhemos juntos, ó Deus, e fortalecidos, Deus. Então, Senhor, o nosso papel como cristão, ó Deus, não é o de julgamento, e sim o de resgate, Pai. Então, Senhor, que nós possamos resgatar aqueles irmãos que estão perdidos, ó Deus, resgatar aqueles que ainda não Te conhecem e levar a palavra até eles, ó Pai. Pai, é o que eu Te peço essa manhã, Deus. Pai, eu peço também para que o Senhor me use como instrumento Teu, ó Deus, ao falar, ó Pai, aos irmãos, ó Pai, levar a Tua palavra, Senhor, com sabedoria, Deus, é o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom, então agora podem sentar, por favor. Agora eu vou começar aqui, de fato, né, foi algo que veio aqui, porque enquanto o pastor estava falando aqui, eu estava olhando e eu falei, rapaz, a gente realmente está vivendo uma batalha espiritual. E nós precisamos nos fortalecer. E eu estive pensando muito a respeito disso durante toda essa semana. Eu até conversei com a minha esposa a respeito disso. E eu olhei, né, e falei assim, rapaz, grandes coisas o Senhor já fez na minha vida. Até eu chegar aqui hoje, onde eu estou,
eu já passei por tanta coisa e algumas coisas eu fiquei baqueado, confesso, fiquei baqueado, eu fiquei assim meio entristecido, mas quando eu olhei por uma outra perspectiva, e a perspectiva da salvação, eu falei, não, eu ainda tenho que continuar, eu tenho que perseverar. E é nesse intuito que nós devemos basear a nossa caminhada cristã, é na perseverança, é caminhando, por mais que hajam dificuldades nas nossas vidas, a gente tem que exaltar o nome do Senhor, a gente tem que buscar ao Senhor continuamente. A gente não tem que se mover porque Deus fará algo por nós. Ele fará, sim, Ele fará. Promessas Ele tem para a minha família e para a sua família, para a minha vida e para a sua vida, sim, Ele tem promessas para cada um de nós. Mas nós não devemos pautar a nossa esperança nessas promessas que nós temos e achamos que o Senhor já conhece. Não, nós devemos saber que Ele faz e Ele fará. Mas se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós devemos buscar ao Senhor por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por nós, porque Ele pode sim, e se for da vontade dEle, para a glória do Pai, Ele fará. Porque se nós basearmos a nossa crença, a nossa fé em recompensa, nós não estamos verdadeiramente crendo, nós estamos agindo como um clube de fidelidade, um cashback. Não, eu oro, Deus me recompensa, e não é assim que a nossa fé deve ser pautada, ela deve ser baseada. Eu estou fazendo uma breve introdução, porque os irmãos vão entender que entre a promessa ser dada e entre o cumprimento dessa promessa, existe um tempo, e esse tempo ele chama processo. Só que nós vivemos numa geração tão acelerada, é tão constante as coisas, às vezes a gente está acostumado em ouvir, e talvez, se você não estiver me vendo agora online, você vai ouvir depois esse culto e você vai colocar no 2x, até chegar no momento que você quer que aconteça. Não, ó, eu vou antecipar o culto aqui, não, eu quero assistir daqui para cá, então eu vou dar um 2x aqui e vai chegar aqui. Você não quer esperar, você não quer aquele tempo de espera, é o processo. Mas por quê? Porque nós já estamos baseados nisso, porque isso para nós é rotineiro. A gente se acostumou a isso, com streamings, com outras coisas que nos fazem antecipar. Então, às vezes a gente quer que na nossa vida a gente aperte e faça igual aquele filme do Clique, não sei se todo mundo já viu, é um filme antigo, tá? Então, assim, o personagem principal, ele apertava lá o controle remoto e ele antecipava tudo até o momento que ele queria, ele dava o play dali para frente. Só que haviam consequências naquilo. E na nossa vida cristã é a mesma coisa. Se nós tentarmos antecipar a promessa que Deus tem para as nossas vidas, nós estaremos pulando uma parte do processo, e isso vai acontecer com que essa promessa ela possa não ser de fato totalmente concretizada, ou então nem concretizada será, porque nós estamos tentando burlar um processo. Obrigado a minha irmã que trouxe o copo de água aqui, tá? Eu acabei esquecendo que eu estava concentrado aqui. Então, todos nós temos pedidos diante do Senhor. Nós pedimos por cura, nós pedimos por libertação, nós pedimos pela nossa família. Hoje é o culto da família, mais tarde nós estaremos aqui intercedendo por nossas casas, por nossas famílias. Só que nós temos que entender que Deus, fiel é Deus. Nós que às vezes não somos fiéis a Ele. A gente dá um tropeção, eu passo aqui, dou um tropeção aqui na caixa, eu vou começar a reclamar, vou falar, caramba, quem botou a caixa aqui? Pô, por que essa caixa está aqui? Ou meu dedinho está com a unha encravada, eu não vou para o culto hoje não, porque está encravada a minha unha. Quando, na verdade, Deus está te capacitando e está te movendo para que você possa buscar algo melhor. Eu estava conversando a respeito disso ontem com o pastor Rodrigo. Então, assim, a gente precisa buscar o melhor. E como a gente busca o melhor? A gente busca o melhor pautando a nossa confiança em Deus, buscando a Deus, sendo fiel a Deus, fazendo aquilo com que, nos movendo não pelo cumprimento em si da promessa, mas pela palavra que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida.
E antes de eu começar no texto, vocês vão ver que eu já falei bastante do texto antes de entrar no texto. Mas a palavra, ela que move. É a palavra que me move. Eu não sou movido por expectativas humanas, porque se eu me mover na palavra do homem, eu vou me decepcionar. Você vai se decepcionar, porque o homem, ele pode falar para você uma coisa e não cumprir, mas Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Ele te prometeu, ele vai cumprir. O homem te promete, ele pode te esquecer. Assim como o copeiro esqueceu de José lá na prisão. Lembram dessa passagem aí? O copeiro esqueceu de José, mas depois Deus fez o copeiro lembrar de José. Deus fez. Deus lembrou. E vocês vão ver aqui, no texto que a gente vai ver, que Deus lembrou. Deus deu a promessa. É Deus que te dá a promessa. E você pode não conhecer todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Eu não conheço todas as promessas que Deus tem para a minha vida, mas uma promessa eu conheço e você conhece, e é ela que deve nortear toda a nossa jornada de fé. Sabe qual é? É Cristo. É a tua salvação. É a vida eterna que Ele te prometeu. É você viver para sempre ao lado dEle. É essa a principal promessa que Cristo, que Deus nos deu, foi Cristo. Foi Ele ter morrido na cruz, por mim e por você. Isso deve nortear toda a nossa caminhada. Isso deve ser a chama que vai acender a cada um dos nossos corações. É isso que deve te incentivar e me incentivar a falar da glória de Deus para as outras pessoas. É isso que vai manter a minha chama acesa até o cumprimento da promessa. Nós vamos ver no texto aqui, o texto que a gente vai usar é o texto de Josué 14. Foi um texto que eu estava fazendo as minhas orações e eu resolvi chamar a Karen e Maria Giovana, a gente fez um culto doméstico e eu usei essa palavra e essa semana eu falei com a Karen assim, poxa, pastor Nelson me chamou para pregar e eu não sei o que eu vou pregar. E depois eu lembrei assim, rapaz, eu já tenho uma palavra, Deus me deu uma palavra aqui essa semana, sem pretensão, e eu vou estudar a respeito dela para trazer essa mensagem. Então, a gente precisa largar o raso. O raso, ele é super confortável. A gente precisa largar o raso. A gente precisa mergulhar no profundo. A gente precisa entrar mais na dependência de Deus. Vocês vão ver aqui em Josué 14 que Caleb, ele foi movido pela palavra que o Senhor depositou sobre a vida dele e da vida de Josué. Só que, no momento, todos esqueceram, mas ele não esqueceu. E aqui em Josué 14 chegou o momento dele lembrar até a Josué sobre essa promessa que Deus tinha para a vida dele. E Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Às vezes, a gente sabe da promessa, mas a gente esquece da promessa. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor esquecem que Deus prometeu algo sobre as nossas vidas. Mas no momento certo, Deus vai fazer com que isso volte à sua mente e você chegue para aquela pessoa e fale assim, lembra que Deus me prometeu isso? Agora chegou o momento, agora é a hora do cumprimento dessa promessa. E sabe quem me manteve até aqui? Foi Deus. Foi Ele, com a sua poderosa mão, que me sustentou. Assim como Ele sustentou a todos os outros que creram nele, Ele me sustentou também até aqui. Então, o que deve nos sustentar é a poderosa mão de Deus. E para que essa poderosa mão de Deus nos sustente, a gente precisa mergulhar no profundo. Porque se a gente estiver no raso, a gente costuma... No mar a gente costuma brincar que se chegou até a cintura, daqui para lá eu não vou mais porque eu não consigo achar o chão, né? Eu estudei um pouquinho a respeito disso para poder trazer aos irmãos. Existe chão no fundo do mar, né? Nós não conseguimos enxergar, mas existe chão no fundo do mar. Se existe chão no fundo do mar, nós podemos andar sobre as águas, porque o Senhor vai nos sustentar. Então, bota para mim, por favor, Josué 14, lá no versículo 6, para que a gente possa fazer a leitura bíblica. Hoje é o dia de nós caminharmos em direção
as nossas promessas, caminharmos em direção ao profundo. Vocês vão ver que a perspectiva de Calebe era uma perspectiva, a mesma perspectiva de Josué. Essa história, ela começa lá em Números. Lá em Números, o Senhor chama Moisés e fala assim: Moisés, pega os espias e manda para lá para ver a terra. E foram 12 espias. Foi Josué, Calebe mais 10. 10 espias voltaram com uma perspectiva de que aquela terra era boa, mas tinha gigantes. Era uma terra que era difícil de ser alcançada, e aqueles 10 espias, a gente vai ver no texto, eles derreteram o coração dos israelitas, porque a palavra deles foi superior, vejam aqui os aspas, tá? Foi superior à promessa do Senhor naquele momento, porque eles não acreditaram que Deus estaria com eles. Somente 2, que foram Josué e Calebe, acreditaram que a promessa estava com eles. Então, a perspectiva do olhar de Josué e Calebe foi: tem gigante? Tem. É difícil? É. Os anaquins estão lá? Estão. É fortificado? É. Mas olha só, maior é o Deus que me prometeu do que o gigante que está lá. E essa é a perspectiva que nós devemos ter para os nossos problemas. Nós devemos ter essas perspectivas nas nossas vidas. Maior é aquele que me prometeu. Fiel é Deus. Mesmo que eu seja falho, nós cantamos isso aqui. Ele continua sendo fiel, mesmo que nós sejamos falhos. Olha para o irmão ao seu lado aí e pergunta para ele assim: você acredita na fidelidade de Deus? Questiona o seu irmão a respeito disso. Você acredita na fidelidade de Deus? Vocês acreditam na fidelidade de Deus, né? Então, por que é tão difícil, mesmo crendo nessa fidelidade, quando no momento da adversidade, a gente questiona a Deus? Por que é tão difícil acreditar que Deus é fiel e não ser movido por essa fidelidade? A gente tem que pensar a respeito disso. E é a respeito disso que a gente vai ler agora. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia está na versão NAA, tá? Bom, está em tela para os irmãos. Eu vou pedir que os irmãos leiam os versículos ímpares e eu vou fazer a leitura dos versículos pares. Pode ser assim? Amém? Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jafoné, o quenuzeu, lhes disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você? Veja bem, ele está lembrando a Josué o que Deus falou a Moisés a respeito de quem? Dos dois. Ele não chegou e falou assim: tu lembra que o Senhor prometeu a Josué lá a respeito de mim? E ele disse assim: não. Ele falou assim: Josué, é a respeito de mim e de você. Você sabe o que o Senhor falou a Moisés? O que Calebe relatou ao Senhor? O que estava no coração dele? O que estava no coração dele? Que Deus é fiel, que Deus é maior, que a promessa está comigo, Deus está comigo. Se Deus está contigo, quem é que vai te derrotar? Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu, veja bem a palavra, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. A igreja.
E agora, eis que o Senhor me conservou com vida. Quem conservou? Senhor. Como prometido, 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas coisas a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. A igreja. Dei-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortalecidas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como Ele mesmo prometeu. Por isso, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jafoné, o quenuzeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Até aqui. Então, eu já dei uma explanação sobre tudo, todo o roteiro que aconteceu desde aquele momento. Então, a palavra que eu tenho aqui é: quem olha para a dificuldade vê desânimo. Quem olha para a dificuldade vê desânimo. Pode passar, por favor. Quem olha para a dificuldade vê desânimo. Mas quem olha para Cristo, quem olha para Deus, para a palavra dele, encontra esperança, encontra perseverança, consegue um caminho para avançar. E é esse caminho que Deus quer que nós sigamos, que nós avancemos. Nós não somos chamados a retroceder, nós somos chamados a avançar, nós somos chamados a vencer as dificuldades, não pela força do nosso braço, mas porque o Senhor está conosco, é Ele que nos sustenta, é Ele que norteia as nossas vidas. Então, aqui no versículo 6, Calebe, o que ele faz? Ele chama a atenção de Josué e fala assim: Josué, você lembra de tudo aquilo que o Senhor prometeu a Moisés? Você está movimentando aqui comigo? Faz um rastreio na sua memória aí. Olha, ele falou assim, 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 e a herança é essa. Mas por quê? Porque nós fomos fiéis a Ele, nós estivemos junto a Ele. Os nossos olhos estavam fixos na promessa, naquele Deus que nos prometeu. Então nós temos essa terra por herança. Ele fala assim: olha, essa terra é minha por herança. Por quê? Porque eu acreditei, eu sempre acreditei. E veja o lapso temporal, ele diz assim, 45 anos se passaram. Foi do dia para a noite? Não. Foi no estalar de dedos? Ele apertou um botãozinho lá, botou no 2x e chegou na promessa? Não. 45 anos se passaram, meus irmãos. Não foi uma coisa rápida, não foi instantânea. Calebe, ele sabia da promessa. Nós também conhecemos uma das promessas, né? Como eu disse na introdução, foi uma introdução, tá? Então, assim, como eu disse na introdução, nós conhecemos uma das promessas, que é Cristo, como nosso Senhor e Salvador, como aquele que vai nos dar a vida eterna, que já nos deu, porque nós somos livres para adorar ao Senhor. Eu li um livro bem pequenininho, Jesus Não É Quem Você Pensa. É um livro, depois eu compartilho com os irmãos, é um livro bem fininho, dá para ler rapidinho, e ele traz conceitos a respeito disso, que nós temos uma visão, às vezes, deturpada de quem é Cristo. Quando Cristo, na verdade, Ele é o nosso Salvador? Mas Ele é a promessa de Deus para as nossas vidas. Ele é aquele que vai nortear toda a nossa vida cristã. E tudo, desde o Antigo Testamento, é o vislumbre em Cristo. Então, toda a palavra, ela se completa em Cristo.
E isso tem que nos manter, assim como manteve a fidelidade e a fé de Calebe. Lá em Hebreus 10, 23, diz assim, guardemos firmes a confissão da esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Fiel a quem? Sou eu? Não, fiel é Deus que te fez a promessa. Deus te prometeu. Deus tem promessa de cura para a sua vida, Deus tem promessa de restauração para o seu lar, Deus tem promessa de um emprego para você. Eu não sei quais são as promessas de Deus, nem para a minha vida, nem para a sua, mas Ele vai ser fiel a tudo aquilo que Ele te prometeu, a tudo aquilo que você está buscando. Se for para a exaltação e glória dEle, você receberá. Se for para a sua exaltação, eu fico aqui meio constrangido de te dizer que talvez você não receba. Agora, se for para a glória de Deus, eu tenho certeza que você receberá. Porque tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu vos concederei. Mas desde que seja para a glória do Pai. Então, a glória é de Deus. É Deus que tem que ser exaltado, não é o homem. A gente tem que ter isso fixo na nossa mente. Então, eu quando estou estudando, eu uso uma técnica de memorização que eu não vou usar o nome porque a minha esposa me constrangeu. Ela falou para mim que se eu usasse o nome da técnica, eu seria visto com outro olhar. Então, eu não vou falar o jargão, né? Porque o jargão é uma coisa esquisita de se falar. Eu não vou falar, a gente usa no quartel, o pastor Nelson sabe, o pastor Alex também, mas eu não vou usar. Então, assim, a gente pega as primeiras letras do que a gente quer gravar e transpõe numa palavrinha. Então, assim, para a nossa caminhada cristã, e pautado aqui na passagem de Josué 14, eu consigo trazer para os irmãos aqui, para a igreja, uma palavra. Ela chama L, que é lembrança, D, que é, bota na tela para mim, isso, P, que é permanecer na caminhada, T, que é ter fé, e O, que é olhar firmemente para Cristo. Isso aqui é o resumo da caminhada cristã. É lembrar da palavra. Foi o que Calebe fez, ele lembrou da palavra. Permanecer na caminhada, também Calebe continuou, ele perseverou, ele não deixou-o se esmurecer. Veja só, 45 anos se passaram, e ele permaneceu. Nós às vezes não conseguimos permanecer meia hora. Às vezes o problema é tão grande, a gente fala assim, pô, caramba, já estou aqui há 1 hora tentando resolver isso, vou fazer outra coisa, vou deixar, vou largar para lá. Ou então, se a gente tem um problema, a gente costuma postergar o problema, né? Não é isso que a gente faz? Ah, deixa, não, o problema ele vai se dissolver sozinho. Olha só o nosso pensamento, o problema ele vai se dissolver sozinho, com o tempo. Ele vai sumir, né? A gente tende a pensar assim. Principalmente se for um problema com uma pessoa, a gente fala assim, não, o tempo vai fazer esquecer. Quando na verdade só bastava a gente chegar lá e falar assim, perdão, me perdoa. Olha, eu não sei nem o que eu te fiz, mas me perdoa. Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente fez, e a pessoa está braba com a gente, mas a gente chega lá, pô, perdão, eu não sei nem o que eu te fiz não, mas me perdoa. Não façam isso com as suas esposas, porque ela vai perguntar, tu não sabe nem por que tu fez isso, então por que tu está pedindo perdão? Então não façam isso com suas esposas, tá? Com as suas esposas, tenham certeza do que vocês fizeram. Ter fé é exatamente isso, Hebreus 11:1, é ter fé. O que Calebe fez? Ele fez exatamente o que está escrito lá em Hebreus 11. É o que? É o firme fundamento. O que é a igreja? Exatamente, é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas ainda não se vê. Exatamente a promessa de Calebe. Ele estava ali, ele já tinha visto? Já, mas ele sabia que ia ser dele aquilo ali em algum momento? Talvez sabia, mas aquilo ali motivou ele. Às vezes nós não sabemos, mas aquilo ali, porque a gente está pedindo a Deus, a gente está orando, a gente está intercedendo uns pelos outros. Então, a caminhada cristã é essa. Eu não vou pedir somente por mim, não. A caminhada cristã é pedir pelo meu irmão,
é chegar e falar assim, eu estou orando por você, eu não sei qual é o teu problema não. Às vezes a gente sabe, se a gente souber, a gente intensifica a oração. Mas se a gente não souber, meu irmão, eu não sei pelo que você está passando, mas eu estou orando por você. Conta comigo, você pode contar comigo principalmente em oração. E é isso que você vai fazer com que o teu irmão, ele tenha um azeite maior dentro da lamparina dele. Porque o nosso azeite da nossa lamparina, o que que é? É o Espírito Santo que nos mantém, né? É ele que aquece a nossa fé. Mas deixa eu continuar aqui rapidinho. Olhar firmemente para Cristo. Olhar firmemente para Cristo. Porque quando a gente não olha para Cristo, o que que acontece? A gente afunda. Se a gente para, se a gente tira o nosso olhar de Cristo, a gente vai afundar. E Cristo não quer que nós afundemos, Ele quer que nós continuemos andando com Ele, perseverando, com os olhos fitos nele, porque Ele é a nossa salvação. Então, eu trago para a igreja isso aqui para que a gente nunca mais possa esquecer, a nossa caminhada cristã, é LPTO. Se alguém te perguntar, fala assim, ó, a caminhada cristã é LPTO, o que é isso? Lembrar, permanecer, ter fé e olhar para Cristo. Essa é a nossa caminhada cristã. Pode passar para mim, por favor, tá? Por gentileza. A perseverança do tempo até a promessa. Já falei, foram 45 anos. 45 anos. Caleb, ele não ignorou que lá haviam gigantes. Ele não ignorou que lá haviam problemas, como eu já falei. Mas ele olhou sobre outra perspectiva. Ele olhou sobre a perspectiva do Deus que era maior do que os gigantes. Eu não sei qual é o gigante que está na tua vida, eu não sei qual é o gigante que está te afligindo. Eu tenho para te dizer aqui que a promessa de Deus vai se cumprir, porque o Deus que te prometeu é maior do que tudo aquilo que se levanta contra você. E é isso que nós devemos ter em nossas vidas. É o nosso Deus, Ele é maior, Ele é superior. É Ele que norteia a vida cristã. Então Caleb, ele olhou para o tamanho do Deus que havia na promessa. A dificuldade era a mesma para todos eles, para todos. Tinham 12 espias, a dificuldade era a mesma para todos. Só que 10 fizeram o quê? Quando a gente vê lá no próximo versículo, eles derreteram o coração do povo. Porque às vezes nós somos levados a acreditar nas pessoas que estão à nossa volta e dizem assim, você não vai conseguir, você não é capaz, você não está apto a isso. Eu já ouvi muitas vezes essas palavras na minha vida. Só que a palavra de Deus sobre mim é maior. Porque quem me capacita é Deus. Quem me dá direcionamento é Deus. Quem me dá orientação é Deus. Não é aquelas vozes que estão ao nosso redor. Então hoje nós temos dois tipos de pessoas, aquelas que levantam incredulidade e aquelas que são homens e mulheres de fé, que colocam seus joelhos no chão e estão em oração dizendo, fiel é Deus, por mais que eu seja falho, perdão Senhor por todas as minhas falhas, mas o Senhor continua sendo fiel a mim, e nós devemos ser fiéis ao Senhor. Como eu já disse na introdução, não pelo que Ele vai fazer ou porque Ele faz, mas porque Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continuará sendo Deus e continuará sendo louvado, exaltado, engrandecido e adorado. É isso que é ser cristão. É isso que é uma jornada de fé. É isso que Caleb transpareceu. E aí, Caleb, ele continuou, né? Ele continuou. E aí eu pergunto para você, aonde estão as suas desculpas? Aonde estão as suas dificuldades? Você que está me ouvindo aí agora na internet, aonde é que está a tua dificuldade para estar aqui presente hoje? Aonde você já colocou dificuldade para não vir à noite no culto? Qual é o empecilho que está te movendo? Porque você está sendo movido pelo empecilho, você não está sendo movido por Deus. Porque quando nós somos movidos por Deus, não existe empecilho. Existe o Senhor que está sobre nós, sobre as nossas vidas. Lá no versículo 10, bota no versículo 10 para mim aí, por gentileza.
Consegue? Josué 14:10. Eu vou abrir aqui que eu... foi mais rápido. Diz assim, ó: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida. Quem conservou o Calebe? Foi o Senhor que conservou o Calebe, não é? O Senhor conservou o Calebe. Lá em Tiago 1:3, diz assim, ó: a aprovação da vossa fé produz perseverança. A aprovação da vossa fé produz perseverança. Por quantos anos houve a aprovação da fé deste homem? 45 anos. E às vezes nós não queremos esperar meia hora. Olha só que impressionante. Às vezes nós oramos e achamos que estamos na mesma Wi-Fi de Deus, né? Ó, Deus, o Senhor está na mesma Wi-Fi que eu aí, ó, plenitude 5.0. E aí eu estou aqui orando, opa, saí do culto, instantâneo, chegou. Pode chegar? Pode. Mas pode não chegar. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 10 anos, pode demorar 45 anos, como foi o caso de Calebe, mas vai chegar. Se foi Deus que te prometeu, vai chegar. Então não esmureça, não questione ao Senhor, continue firme, constante, buscando ao Senhor, porque é Ele que te prometeu. Josué, ele viu Moisés morrer, ele viu Josué assumir, ele viu toda uma geração morrer, ele viu o tempo passar, e ele perseverou, ele continuou firme, constante, ele continuou ali, naquela jornada, até o momento de receber a promessa. Josué, ele recebeu a promessa, eu já estou no final. Josué, ele recebeu a promessa. Recebeu a promessa. Depois que Josué recebeu, Calebe, ele recebeu a promessa. Depois que Calebe recebeu a promessa, o que ele falou? Posso descansar? Foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou? Posso descansar? Bota no versículo 12 para mim, por gentileza. Foi isso que ele falou? Está lá no versículo 12. Ele diz assim, ó: dê-me esse monte. Dê-me agora este monte. Está na tela aí para os irmãos. Dê-me agora este monte, do que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins. Lá estavam quem? Os anaquins. Os anaquins tinham saído de lá quando ele pediu para Josué dar o monte para ele? Não, né? Não, os anaquins continuavam lá, os gigantes continuavam lá, as muralhas continuavam lá. Então Calebe não falou assim: opa, chegou a hora da minha promessa, posso repousar aqui, descansar. Não, a promessa chegou, mas ainda havia batalha, ainda haviam lutas até o momento daquela conquista. Mas quem estava com ele nessa batalha? Deus. Quem sustentou ele durante 45 anos? E ele diz assim: olha, hoje aos 85 anos eu ainda tenho tanto vigor quanto eu tinha quando eu tinha 40, porque quem me sustentou foi Deus. Então quem te sustenta é Deus, independente do tempo da promessa, quem vai te sustentar até o cumprimento dela vai ser o Senhor, e você vai ter o mesmo vigor e vai olhar e vai falar assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me manteve de pé, o Senhor me manteve até aqui, e hoje eu posso receber a minha promessa. É assim que nós devemos caminhar, é assim que deve ser a nossa jornada de fé, é assim que nós devemos nos alimentar. Eu quero trazer aqui a memória, agora eu vou usar um recurso vou desenhar, é melhor, vou fazer igual eu faço com os adolescentes lá, eu faço assim, vou desenhar aqui agora, vou te explicar. Eu quero que a gente analise duas situações. A gente tem uma vela, todo mundo já viu uma vela, né? E uma lamparina. A vela e a lamparina, da onde sai a chama dela? Do pavio. A vela e a lamparina, a chama sai do pavio. Só que a vela, o combustível dela é o invólucro, é o externo, é o exterior.
É a cera que está envolvendo o pavio. Quando aquela cera acaba, a chama apaga. A vela tem uma fragilidade. Se soprar um pouco mais forte, em cima do pavio, vai apagar, porque a cera não vai proteger ali a chama. A lamparina não. A lamparina, ela é movida pelo quê? Da onde sai a chama que acende o pavio da lamparina? Do combustível, do óleo que está dentro dela. E esse óleo que tem que sustentar a minha vida e a sua, é o Espírito Santo do Senhor. Nós devemos ser cheios dele, para que nós possamos caminhar e a nossa chama ela não se apague. Pelo contrário, nós possamos acender outras lamparinas, nós possamos fazer com que pessoas que caminham com velas possam acender lamparinas em suas vidas. É esse o intuito que Deus tem para cada um de nós. Que nós sejamos lamparinas, não lamparinas escondidas, como diz a palavra do Senhor, né? Não somos lamparinas escondidas, nós somos lamparinas que devem ser vistas, ficarmos visíveis, porque nós somos sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. Se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós devemos agir como tal. E assim, eu estou chegando no final, o cumprimento da promessa, ele não foi o fim, não terminou ali, ele não chegou e falou, agora eu vou descansar. Ele falou, me dê esse monte, e ele lutou. Quando Deus cumprir a sua promessa, todos os problemas, eles não vão acabar, os problemas não vão acabar, mas ele será fiel para continuar lutando ao seu lado, até que tudo se cumpra na sua vida. É assim que nós devemos continuar as nossas vidas. A nossa jornada de fé, ela não termina aqui, ela não termina com o final de um culto. Muito pelo contrário, a nossa jornada de fé, ela é movida pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E a cada momento Deus está sustentando a minha vida, a sua vida, Ele está ali nos alimentando, Ele está nos instrumentalizando, Ele está fazendo com que nós possamos buscar a Ele dioturnamente. Então talvez você ainda esteja esperando, a tua promessa não chegou, o teu emprego não veio, a tua família ainda não foi restaurada por completo, aqueles por quem você está orando ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, talvez você não tenha conseguido ainda passar num concurso pelo qual você está batalhando, mas o que eu tenho para te dizer é que se Deus te prometeu, Ele será fiel para cumprir. Então, agora eu quero voltar aqui só em um ponto, para que eu possa fechar, porque eu quero saber se a igreja gravou. Qual é a nossa caminhada cristã? E o que é? L, lembrar. Lembrar da palavra. O P é o que? Permanecer na caminhada. O T, ter fé, e o O, olhar para Cristo. Então que todos nós possamos lembrar disso, lembrar da palavra, permanecer na nossa caminhada, ter fé e olhar para Cristo. A todos, um bom domingo, uma boa manhã, amém. Pastor Nelson. Aleluia, vamos ficar de pé e vamos orar? Para encerrarmos a palavra poderosa dos nossos corações, LP, TO, vamos lembrar. Feche seus olhos e vamos orar então. Senhor meu Deus, continue fortificando a tua igreja, trazendo a lembrança de que o Senhor está no controle, as promessas não morreram. Meu Pai amado, e assim como o vento que bate em uma vela representando qualquer adversidade, ele não pode bater na lamparina que somos nós e nos apagar. Então, Espírito Santo, continue nos guardando, nos fortalecendo, mantendo a nossa chama acesa, para que nós venhamos a conquistar as promessas que o Senhor nos prometeu. Que possamos estar fortes, independente de adversidades, independente de ruídos, independente das nossas mentes nos enganarem. Ó Pai amado, que o Senhor esteja nos fortalecendo. Ó Pai, em nome de Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai,
a consolação poderosa, maravilhosa do Espírito Santo estejam com você, com seus sonhos, seus projetos, com a sua fé e com todo o povo de Deus. A igreja diga...